Oi gente, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos mais recentes lançamentos da Dark Side Books, que é o livro Edgar Allan Poe. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram detalhes desse livro que tá maravilhoso, tipo, lindo de morrer, como tudo que a Dark Side Books faz, mas esse aqui em especial tá muito caprichado, gente. E, enfim, eu comentei com vocês lá que eu tinha recebido, que eu tava começando a ler, enfim, agora que eu terminei de ler, eu venho trazer pra vocês aqui as minhas impressões sobre o livro. Preciso dizer que muitos dos contos que tem nesse livro aqui, eu já li faz algum tempo, porque eu tenho um livro. Deixa eu pegar. Eu tenho essa edição velhinha e acabada do Histórias Extraordinárias, que é da Biblioteca de Ouro. E é uma edição muito velha, com uma tradução realmente velha. Mas foi nesse livro que eu tive meu primeiro contato com o Edgar Allan Poe. E muitos dos contos que estão ali, eles estão aqui também nesse livrinho da Dark Side Books. Só que o que esse livro aqui tem, que aquele ali não tem, e eu não sei, assim, outras edições pode ser que tenha. Mas esse aqui traz pra gente logo no início um prefácio, assim, um panorama da vida do Edgar e como que ele viveu. Então, só pra contextualizar um pouco, assim, quem foi Poe e onde ele viveu e como se deu o trabalho dele, o Edgar Allan Poe, então, é um autor norte-americano que nasceu em Boston no século XIX. E ele fez parte do movimento do romantismo lá nos Estados Unidos. Então, quando você se fala de romantismo, principalmente ali da segunda fase, quem estudou literatura, que lembra lá que o romantismo teve 3 fases, o Edgar Allan Poe estava encaixado ali mais ou menos na segunda fase do romantismo e do movimento romântico ali nos Estados Unidos. O Edgar Allan Poe é um dos grandes expoentes, é um dos, enfim, dos mais famosos e um dos que mais se destacaram no momento e até hoje. O Poe foi um autor que teve uma vida difícil, ele desde o começo ele teve problemas na vida dele. Ele foi uma pessoa que teve muitas perdas na vida dele e a primeira aconteceu quando ele era bem criancinha, assim, que foi quando a mãe dele morreu. Ela morreu de tuberculose, que é a doença do século ali, né, era a doença que tava, enfim, dizimando boa parte da população mundial naquela época, e a mãe dele foi uma das pessoas que foi acometida por essa doença. E logo depois, então, ele foi adotado por uma outra família. Então, ele foi adotado por essa família, mas o pai dele, adotivo, não era o tipo de pai que adotou ele e legitimou ele como filho. Então, ele foi muito renegado por esse pai ao longo da vida. Ele foi uma pessoa, assim, muito carente de amor paterno, daquela questão familiar. Ele foi uma pessoa que não teve muito contato com isso, e isso também influenciou muito na pessoa em que ele era. Quem conhece o Edgar Allan Poe sabe que ele foi o autor do Sombrio, então ele era uma pessoa introspectiva, ele era uma pessoa que era melancólica, e essa questão da vida dele, né, o histórico familiar e tudo pelo que ele passou durante a vida dele, foi o que foi tornando ele essa pessoa que ele era. Então, já mais na fase adulta, ele era uma pessoa que estava guardando rancor desses pais, que foi renegado muitas vezes na família por esses pais, né, que não eram os melhores exemplos de pais. E quando ele estava já na vida adulta, surgiu a oportunidade dele se casar com uma prima. Então ele se casa com essa prima. Ela, eu acho que tinha uns 13, 14 anos, ele já tinha quase 30, então era uma diferença bem, sim, grande de idade, mas ele se casou com essa prima que já era bastante jovem. E mais uma vez a vida não foi gentil com ele, porque anos depois ali de casamento, a esposa dele, essa prima, também foi acometida pela tuberculose, e, enfim, mais uma perda que ele teve na vida dele, que fez com que ele desenvolvesse mais ainda essa característica, sei lá, essa característica sombria, introspectiva que ele tem e que ele mostra nos livros dele. Então, Edgar Allan Poe escreveu muitos contos e poemas, e aqui no livro, eu acho que inclusive eu cheguei a mostrar isso lá no meu vídeo folheando os meus livros mais bonitos da estante. Eu folhei Edgar Allan Poe, que é o meu livro mais bonito da estante no momento, e eu mostrei lá que a Dark Side seccionou o livro em temas, digamos assim. Então a gente começa com os contos sendo seccionados. Então a gente tem Espectro da Morte, que é a parte do livro em que vai falar mais sobre a questão da morte. Vai ter a morte como tema, vai ter, enfim, personagens lidando com a morte em si. Vai ter narradores homicidas, que por aí vocês já têm uma noção de que os narradores desse conto são pessoas que, assim, vão estar relacionados com a morte, mas de uma outra forma. Eles vão ser os homicidas dessas mortes. E essa secção do livro, que tem os narradores homicidas, foi uma das que mais me surpreendeu, assim, mais me impactou, porque eu achei muito pesado. Daí tem a secção do detetive Dupin, não sei, e é aqui também que eu fiquei muito
sei lá, eu mergulhei muito na história, porque são livros de... são histórias, na verdade, de um detetive, mas a gente acompanha 3 casos, se eu não me engano, desse detetive, que um deles é o mais famoso que eu já havia lido, que é o Assassinato na Rua Morgue. Então, esse aqui era o que eu já conhecia, mas depois tem outros aqui, como O Mistério de Marie Roget, que é uma mulher que é assassinada. E esse conto da Marie Roget acontece depois da solução do caso do mistério da Rua Morgue. Então, depois que o Dupin soluciona esse caso, a polícia vai até ele muitas vezes pra pedir ajuda dele pra solucionar outros casos. E o mistério de Marie Roget foi um desses, então a gente vê a relação com o mistério da Rua Morgue. E tem um outro no final também, que eu não me lembro se é do detetive Dupin, eu nunca sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, mas deixa eu encontrar ele aqui. Aqui é a carta roubada, que é uma carta que é roubada e vão até o Dupin mais uma vez pra pedir conselhos e ajudas dele pra desvendar quem foi que roubou essa carta. E o mais interessante é que essa secção aqui do detetive Dupin é a parte de investigação, né, do romance investigativo de Edgar Allan Poe. E é interessante quando a gente percebe, a gente aprende, na verdade, que foi o Edgar Allan Poe quem começou esse gênero de romance investigativo. Então tudo que a gente tem de romance investigativo hoje, que são, assim, exponentes na literatura, como o Conan Doyle, como Agatha Christie, e até atualmente Harlan Coben e alguns outros ali que fazem parte do nicho de autores que escrevem romances investigativos, começaram, né, por Edgar Allan Poe, porque ele foi o pioneiro desse gênero literário que todo mundo gosta, né, que muita gente gosta, na verdade. Então aqui a gente encontra esse personagem que é o Dupin, que ele tem essa característica muito peculiar de desenvolver a parte lógica. Então todos os crimes que ele soluciona é sentado na cadeira dele, tipo, pensando na mente de quem produziu o crime ou analisando a atitude corporal da pessoa, analisando o que foi que aconteceu na cena do crime. Então Dupin, ele é um detetive muito peculiar porque ele tem essa capacidade então de desvendar os mistérios somente pela análise lógica, o que é muito, muito, muito incrível. Logo depois, então, da secção do detetive Dupin, a gente tem Mulheres Etéreas, em que aqui a gente vai ter a questão da idealização da mulher, que tá tão presente ali na segunda fase do romantismo e tão presente também no trabalho do Poe. Então o Poe vai narrar 3 histórias nessa secção, que são Berenice, Ligeia e Eleonora. Todos os 3 têm o nome das mulheres, e é curioso porque, se eu não me engano, em todos os 3, se não forem em todos os 3, em 2, são histórias em que o protagonista se casa com uma prima. Então a gente vê essa relação do autor, dele se colocando na própria história. Então a gente vê os personagens que têm uma ligação muito intensa com o criador. E também muitos desses protagonistas vão ter algum problema que ele não vai explicar tintim por tintim o que é, mas que é uma loucura, é uma coisa assim transcendental que a pessoa, que o protagonista tem, que o narrador tem. E pra mim, toda vez que eu vi, então, um narrador ou um protagonista, que necessariamente, né, não necessariamente é um narrador, mas que em sua maioria é um narrador que tem, assim, um ímpeto muito distinto, que a gente não sabe da onde vem, o que é, eu faço uma relação também eu fiz, na realidade, uma relação com como Poe era em vida, porque ele era uma pessoa muito boêmia, ele era alcoólatra realmente. Então sempre que tinha ali um narrador que estava passando por momentos ali em que, sei lá, alguma possessão entrou nele, ele teve algum ataque, algum acesso de alguma coisa proveniente de algo que a gente não conhece, que não é explicado, eu fiz essa relação instintivamente com o fato de o Poe ter sido alcoólatra e de ele estar passando isso pro seu protagonista, e de ele também ser um alcoólatra, ter problemas com bebidas ou com drogas, já que o próprio Poe tinha problemas com isso. E então, quando eu novamente percebi essa questão das primas, né, dele ter colocado as mulheres etéreas, idealizando as mulheres na figura de uma prima, eu já, assim, meu cérebro já fez uma linkagem que eu falei, putz, ele deve estar colocando ali na história mais dele, além do que só apenas ali a questão da doença, que é uma coisa que também a gente vê logo no começo, que a gente vê pessoas que são acometidas por doenças também, como ele teve tantas na vida dele que sofreram, né, foram levadas por doenças. No caso, a tuberculose, que foi o que esteve presente na vida dele, mas no livro não necessariamente vai ser a tuberculose. Tem um conto aqui em especial
que eu não me lembro muito bem qual é. Eu acho que é o Baile da Morte Vermelha, é esse mesmo, que tá no espectro da morte. Que a gente vai ter ali a disseminação de uma doença que, assim, mata a pessoa em momentos, assim. Pelas características que ele dá no conto, pra mim, eu tive a impressão de ter sido a peste bubônica. Então, como o conto não é ambientado em nenhum local específico, em nenhuma data específica, eu tive a impressão de, pelos sintomas e pelo tudo que acontecia ali, né, o fato de esse rei, que é uma das figuras principais do conto, esse rei ter fechado o castelo e toda a corte tá pra dentro, enquanto lá fora tá todo mundo morrendo. Então eu fiz muita relação com a peste bubônica. Então, ao meu ver, essa era a doença que tava cometendo as pessoas nessa época e nesse lugar no conto, mas não necessariamente pode ser, já que ele não diz, assim, com todas as letras qual era a doença. Então, depois das Mulheres Etéreas, a gente tem o Ímpeto Aventureiro, que tem 3 contos também: o Manuscrito Encontrado numa Garrafa, o Escaravelho de Ouro e Nunca Poste a Cabeça com o Diabo. São 3 contos que, como a própria secção que a Darkside colocou, vai tratar dos ímpetos aventureiros desses narradores. Então, o primeiro, que é o Manuscrito numa Garrafa, a gente vai encontrar esse narrador que está fazendo uma viagem, que está indo para algumas ilhas e vai fazer essa viagem de navio, e a gente vê todo o desenvolvimento da história com esse personagem nesse ímpeto de viajar e de se aventurar. E, por fim, a gente tem aqui o Corvo, que é dividido em A Filosofia da Composição, a versão original em inglês, e 2 versões, uma traduzida pelo Machado de Assis e outra traduzida pelo Fernando Pessoa. E eu acredito que a maioria das pessoas que conheçam o Poe conheçam ele principalmente por esse poema do Corvo, que é um dos mais famosos, se não o mais famoso do autor. E pro fim do livro, então, a gente tem uma coisa que eu mostrei lá no vídeo em que eu folhei esse livro, que é a casa do mestre, e eu achei isso incrível, gente, sensacional, poder olhar essas fotos e ver o lugar onde ele morou. E a gente vê também, essa imagem aqui especialmente foi a que me deixou mais... Eu fiquei mais tempo olhando pra ela, porque a gente vê uma casa meio sombria e com essa questão da neve, que remete toda aquela ideia de filme de terror que a gente tem, né, que a gente... Normalmente, todo filme de terror que a gente vê tem aquela coisa da neve, aquela coisa do cinza, do meio do depressivo, que me fez ter essa imagem mais marcante com o Poe, dele ser essa pessoa mais depressiva e de ele viver num local que, aparentemente, pelas imagens, era bastante depressivo também, e que provavelmente teve toda influência na vida dele e na obra dele, né, pra ele desenvolver essas histórias com esses temas, como a morte, como assassinato, como histórias de detetives que estão resolvendo assassinatos no caso, né, e enfim, gente. Eu fiquei muito na dúvida sobre fazer esse vídeo, porque eu não saberia muito, sim, o que falar sobre os livros, sobre o livro que tem tantas histórias dentro, então eu não poderia, enfim, fazer uma resenha de todas as histórias, porque esse vídeo ficaria gigante. Já está gigante, com certeza, porque eu falo muito, mas eu achei interessante, então, fazer esse panorama de todas as secções que a Darkside colocou, também, não apenas as secções, mas também os contos que a Darkside colocou dentro deles, e também é interessante essa questão da introdução que a Darkside faz, que ela também explica um pouco sobre a obra do Poe, sobre a vida dele, sobre quem ele foi, e também tem uma outra introdução aqui, que é do Charles Baudelaire. Eu não sei se pronuncia o nome dele certo, mas esse homem foi um escritor francês, se não me engano. Ele é um poeta francês, isso aí, tá escrito aqui no cantinho. E ele também fala um pouco de Poe, já que ele viveu na época ali em que o Poe estava no auge do seu trabalho. Então ele conheceu o Poe e ele fez esse texto, né? Ele escreveu esse texto lá na época em que ele estava tendo acesso ao trabalho do autor, e enfim, a gente conhece também um pouco mais do Poe pelo ponto de vista de uma pessoa que teve contato mais direto com ele em vida. No mais, que eu tenho pra falar sobre esse livro é que ele tem muitos poemas e contos. Na verdade, poema só tem um, mas ele tem muitos contos que a gente já encontra em outros livros, como eu mencionei ali o Histórias Extraordinárias, e também tem o Contos de Imaginação e Mistério, que pelo que eu andei olhando, eu não tenho esse livro, mas pelo que eu andei olhando, muitos dos contos que tem nesses livros, tem nesse aqui também. Eu acho que o diferencial desse livro é a questão de a Darkside ter seccionado em temas. É também, obviamente, a edição, que para um colecionador, para um fã, essa edição é, assim, imperdível, tem que estar na estante de um colecionador e de um fã do Edgar Allan Poe. E também a questão de a gente ter essa introdução da Darkside e a introdução do Charles, que faz também muita diferença pra gente ter, assim, pra gente ser ambientado
em quem Poe era e em como a gente ter essa relação, na verdade, na nossa cabeça de como ele construiu as histórias dele, por que ele construiu daquela forma, por que o que em vida influenciou ele a ser traduzido num dos grandes autores da literatura mundial. Então, gente, não tem muito o que falar, é só comprem esse livro porque é incrível. Ele é maravilhoso, principalmente para quem já conhece o autor antes e tem interesse em fazer a leitura do livro para colecionar também. E para quem não conhece, gente, é um livro sensacional, com histórias bem curtinhas. Acho que a maior de todas é a do Mistério da Marie Roget, que é bem comprida, ela mesma, é a maior, que é bem comprida, que é um caso bastante extenso, que o Dupin fica sentado ali muito tempo, ruminando naquilo para poder chegar a uma conclusão. Mas são histórias bem curtinhas, são bem envolventes, por mais que seja escrito lá do século XIX, a tradução tá bem atual, então você não vai ter dificuldade em entender as histórias, e sem falar que, né, a gente vai estar ali também adquirindo um pouco mais dessa cultura, que a gente não tem tanto acesso assim, porque, enfim, porque não é disseminado, porque as pessoas hoje em dia não leem mais, ou porque as pessoas hoje em dia têm medo de livros que são mais antigos, mas vão por mim, porque isso aqui tá dando pra ler muito tranquilamente. Então, se você teve interesse nesse livro, se você tem interesse em comprar, eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrições o link pra compra, e se você comprar por esse link, você me ajuda com uma pequena comissão. Mas o livro tá super valendo a pena, e eu super indico a vocês que comprem e que leiam, porque é sensacional. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o seu like, que ajuda muito na divulgação. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. E se vocês têm alguma coisa pra falar sobre esse vídeo, deixem aqui nos comentários, porque eu vou ler e responder todos eles. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!